Olá, sobre o dimensionamento do comprimento de ancoragem do vergalhão ou barra lisa. Quando eu tenho um vergalhão dentro do concreto, ele tem um certo comprimento onde ele vai começar a solidarizar com o concreto e ele tem um comprimento limite onde realmente ele vai ter resistência total. Se eu não tiver esse comprimento total, eu vou ter uma perda da resistência e não posso considerar o vergalhão como um todo. O nome desse comprimento que ele tem que estar dentro do concreto para mim começar a pensar que ele é parte do concreto e não uma peça separada é o comprimento de ancoragem. Ok? Algumas questões básicas. Primeiro, o comprimento de ancoragem, a gente chama ele de LB. Ok? Tá? Por quê? Porque ele é o length brace, ou de travamento como um todo, né? É um termo em inglês. Certo? Mas a questão é, a fórmula é diâmetro sobre 4 vezes o nosso FY sobre FB. Ok? Aqui entra uma questão. Ok, é dividido por 4. O 4 é um valor fixo. Ok? Se a gente for pensar nas variáveis, não importa o nosso dividido por 4. Ok? A questão que vai ficar aqui é o seguinte. Vai ser o diâmetro da barra multiplicado pela resistência do aço dividido pelo FB. E, inclusive, eu vou usar isso aqui algumas vezes de eliminar questão que é fixa, porque eu não consigo modificar o que é fixo numa peça. Ok? Agora, a outra questão. O nosso FY é a resistência do aço. Tá? Quanto menor for a resistência do aço, quanto menor for a solicitação do aço, menor o comprimento de ancoragem. Ok? Então, nossa, mas eu preciso minimizar o comprimento de ancoragem. Uma maneira que eu posso fazer isso é colocando mais barras, assim eu reduzo o FY. Ok? Tá? E o FB é a resistência do concreto. Ok? E ele é baseado na resistência à tração do concreto, que existe, apesar de ser pequena, essa resistência existe. Ok? Só vou ativar aqui. Ok? Foi agora. Tá? Mas a questão é, existe. E também a gente vai ter uma variação, isso aqui é ficar em 2/3, ou seja, se eu dobrar o FCK, eu não consigo dobrar a resistência, eu estou aumentando, mas uma proporção menor. Agora, a gente tem o fator N1, N2 e N3. O que são esses fatores? Basicamente, são fatores que podem aumentar a resistência efetiva da estrutura. Ok? Primeira questão é, você já pegou um vergalhão, você sabe que ele não é liso, ele tem nervuras, ele é cheio de como se fosse um monte de gominhos nele. Por quê? Porque esses gominhos auxiliam a aderência. Ok? O concreto vai chegar ali e os gominhos vão dificultar a barra deslizar. Então, normativamente, a gente mais do que dobra, a gente multiplica por 2,25 a resistência do concreto para transmitir os esforços quando a gente tem esses gomos, por isso que sempre tem. Tá? O único caso que não tem é em aço mecânico comum, ok? Barras redondas de aço 36, coisas do tipo, tem um fator de 1, ou seja, não tem aumento nenhum, certo? Tá? Só que aqui entra uma questão. Como um vergalhão tem uma resistência em torno de 5 toneladas por centímetro quadrado, enquanto que um aço comum tem 2,5, a gente tem o aço comum com metade da resistência, digamos, ancoragem, mas metade da resistência total. Então, a gente reduziu o FY, o FB basicamente na mesma proporção, e por isso que tem a ideia que uma barra lisa, uma barra entalhada, ou nervurada, no caso não entalhada, mas nervurada, vão ter mesmo comprimento de ancoragem, vai ser bem próximo, porque realmente a barra lisa ela tem menor resistência, então ela precisa um comprimento de ancoragem menor, só que como ela tem menor capacidade de ancorar, acaba empatando de novo. E claro, a gente tem a questão que, ok, vai dar um pouquinho de folga, o 2,25 contra 2, mas a gente tem aço de 6 toneladas, então o CA60, então acaba ficando meio que empatando mesmo. Ok? Novamente volta a questão de ter uma questão baseada no diâmetro, né? Muitas vezes você ouviu engenheiro falar, inclusive eu já falei, mas é uma questão, uma base que a gente pode utilizar é que o comprimento de ancoragem seja 40 ou 50 diâmetros, ok? Varia pela FCK e tudo mais, mas é uma base que a gente pode utilizar, ok? O N2 é um pouquinho complicado, vou explicar depois, enquanto isso eu vou explicar o N3. O N3 é extremamente simples. Quando uma barra é muito grande, ela precisa mais ainda de ancoragem, ok? É isso que o N3 diz, que é o quê? Bom, que se eu tenho um diâmetro maior que 32 milímetros, ok? Ou seja, basicamente qualquer vergalhão não vai entrar nisso aqui, mas dependendo do caso, uma barra lisa, uma barra redonda de 1,5 polegadas, coisa do tipo, pode acontecer tipo uma espera de pré-moldado, uma espera de estrutura metálica, pode ter uma barra muito grande, pode ter uma barra de diâmetro, sei lá, 2 polegadas, ok? Ela vai ter 50, então
Vou fazer o quê? Eu vou fazer 50 menos 32, dá 18%, né? Tá? Então eu vou aumentar o comprimento de ancoragem proporcional a isso. Ok? Eu vou dividir por 0,82 comprimento de ancoragem. Vai aumentar um pouco, mas o N3 é igual a 1, tá? A regra básica que a gente vai seguir aqui, ó, é que o N3 é igual a 1, exceto quando a gente tem um diâmetro muito fora do padrão. Ok? Que deve ser um pouquinho maior proporcional ao diâmetro, mas isso aqui é questão bem rara, tá? A maior barra que eu já utilizei na vida ancorada dentro do concreto foi 2 polegadas, já foi tipo um absurdo do absurdo. Ok? Tá? Maior parte dos casos a gente vai trabalhar com uma barra de no máximo 1 polegada e olhe lá. Ok? Então isso aqui é uma questão extremamente específica. Eu tenho que ter uma barra tracionada com uma força pesada num diâmetro pesado. É muito raro acontecer isso. Ok? Tá? Agora, próxima questão que a gente tem, o N2. O N2 é a condição do concreto. Como assim? Bom, quando a gente tem o concreto, a gente vai vibrar o concreto e tudo mais, mas vai continuar tendo microbolhas nesse concreto. Okay? Vai continuar tendo pequenos bolsos de ar dentro do concreto. Tá? Vamos imaginar que eu tenho um volume específico de concreto aqui, ó, certo? Tá, um volume de concreto genérico, tá? Vou pegar um canetão melhor, mas um concreto genérico aqui, ó, e eu tenho um vergalhão aqui, ó, na horizontal, tá? Estou olhando isso tipo um corte, ok? Tá? Só que o meu vergalhão ele tem entalhes, né? Lembra que ele tem entalhes? Pois é, tá? Pode acontecer de ficar uma bolha de ar aqui, ó, e essa bolha de ar, digamos, essa região aqui, ó, tem uma bolha de ar, ok? Que vai enfraquecer o nosso vergalhão. Isso pode acontecer. Vou até desenhar maior para demonstrar melhor, tá? Mas a questão é, vamos voltar aqui, ó. Eu tenho meu vergalhão, só que meu vergalhão tem alguns entalhes, ok? Tá? E eu posso ter, entre um entalhe e outro aqui, ó, eu posso acumular um pouquinho de ar nessa região aqui, ó, logo abaixo do vergalhão, ok? Esse fator aqui pode dar uma perda de resistência, ok? Agora, onde que principalmente vai acumular? Bom, primeira coisa é, se eu tenho um vergalhão na vertical, não vai acumular ar, porque o vergalhão está na vertical, ok? Não tem como acumular bolhas de ar ali. Então, a primeira questão que tem sobre N2 é que qualquer vergalhão que fica na vertical, ele está tranquilo, não precisa se preocupar com o vergalhão que está na vertical. Ele vai ter uma aderência boa. Ok? Agora, a outra questão que a gente tem é, se eu tenho uma viga alta ou uma peça alta, isso que na verdade pode ter, isso aqui tecnicamente vai ser mais vigas, mas o que poderia acontecer seria tipo o estribo de um pilar também entraria nessa questão, tá? 99% da questão vai ser crítica, vai ser vigas, mas eu tenho que pensar tipo o estribo no topo do pilar poderia me preocupar, tá? Mas, se eu tenho uma viga, um bloco, ou qualquer coisa do tipo, que tem mais que 60 de altura, ou seja, uma peça alta, eu vou descontar os últimos 30 centímetros, ok? No topo, eu não posso considerar uma aderência boa, ok? Tipo, uma viga alta, os últimos 30 centímetros, eu não tenho uma aderência boa, por quê? Porque nesses casos aqui, eu posso ter um vergalhão aqui, ó, e pode ter aquelas bolsas de ar aqui. Agora, e no vergalhão que está aqui embaixo? No vergalhão que está aqui embaixo, como tem uma pressão tão pesada por ter um volume de concreto considerável, ele vai ter uma aderência boa. Agora aqui não, porque ele está muito próximo do topo. Então, como base, em vigas, vai ser um negativo que vai ter um comprimento de ancoragem ruim. Como negativo ele é uma pequena região e tudo mais, não tem de ser tão crítico, mas esse é um ponto que eu tenho que preocupar. Ok? Tá? E a outra questão é quando é uma viga baixa, é mais fácil fazer a vibração dela e, consequentemente, também não vai ter tantas bolhas, né? Porque se eu tenho um volume grande de concreto, é muito mais fácil ter bolhas. Então, eu vou descontar 30 centímetros. E aqui entra a questão, qualquer peça de concreto com uma altura menor que 30 centímetros, ela tem uma aderência boa. Tá? Porque realmente é pouco concreto ali, não vai ser difícil fazer vibração, não tem risco considerável de ter bolhas. Então, a aderência ruim só ocorre onde? Quando eu tenho mais de 30 centímetros de espessor de concreto, ok? Na parte de cima do concreto. Esse é o único lugar de aderência ruim que daí eu vou usar um N2 menor, caso contrário, seguir o N2 normal. Ok? Tá? Por que isso é crítico aqui? Basicamente, isso vai ser crítico para calcular negativo de vigas, negativo de laje nervurada, ok? E, dependendo do caso, negativo de blocos. Ok? Pode acontecer, é bem raro no caso de blocos, mas é uma questão que eu posso ter um problema aqui, daí eu tenho que considerar um comprimento de ancoragem menor. Entre a questão em vigas, isso geralmente não é problema se eu tiver uma armadura base mais reforço, se eu colocar uma armadura base, uma armadura de reforço do comprimento total, ok? Em lajes nervuradas, é o que eu tenho que preocupar, mas entra a questão que como o negativo vai subir e eu tenho um comprimento considerável, então não é problema, então geralmente o N2 não é problema, ok? Quando está na vertical não é problema, quando tem uma barra na diagonal também não é problema, porque as bolhas conseguem desviar da barra já que a barra está na vertical.
certo? Agora, a próxima questão que a gente tem aqui é o seguinte: quanto que vai dar um cálculo base o comprimento de ancoragem? Tá? Aqui eu vou demonstrar os dois extremos para demonstrar a situação que eu vou ter. Para um FCK de 20, eu vou ter um comprimento de ancoragem imaginando que eu use toda a resistência do aço, porque um truque é a gente não usar a resistência total do aço e reduzir isso aqui, tá? Mas imaginando que eu use todo o comprimento do aço, eu vou ter variando de 43 a 62 diâmetros, sendo 43 o padrão e 62 quando tem uma ancoragem ruim, ok? Tá? Já para FCK 50, isso aqui, imaginando, claro, 5 toneladas da força por centímetro quadrado, ok? Se eu for usar barras de CA60, isso aqui vai aumentar em 20%, certo? Mas para FCK 50, eu vou ter o quê? De 25 a 33 diâmetros. Pode ver que tem uma diferença considerável aqui. Não é uma diferença tão grande assim, mas é uma diferença ainda que eu vou ter, ok? Se eu tenho uma barra de 10 milímetros, por exemplo, uma barra de 10 milímetros vai ser 43 centímetros para uma barra de FCK 20 e vai ser 25 centímetros para uma barra de FCK 50. Lembrando que 25 é o mínimo normativo. Ok? Tá? A gente tem que ter no mínimo 25 diâmetros sempre, certo? Mas a questão é que 10 milímetros já vai dar uma variação considerável aqui de uns 70%, 80% aqui só por causa disso. Entendido? Então, aquela regra, é uma regra muito comum. Eu pego o diâmetro da barra e multiplico por 40 e eu uso isso como comprimento de ancoragem base, funciona. Realmente funciona como base, porque a não ser que seja FCK 20, tá? Só no FCK 20 eu vou perder um pouquinho da resistência, chega a FCK 25 já funciona adequadamente e tem um pouco de folga. Só que vamos lembrar, isso aqui é uma regra básica que a gente vai usar na obra, ok? A gente consegue muitas vezes otimizar num cálculo e chegar a apertar para chegar até 25 diâmetros, dependendo do caso, dependendo do FCK. Ok? Dependendo do FY, inclusive, porque muitas vezes o meu aço tem um pouquinho de folga, né? Eu fui lá, calculei, eu preciso de 2,8 barras. Eu não vou colocar 2,8, vou colocar 3, ok? Então eu tenho basicamente de 6, 7% de folga. E daí eu posso reduzir FY e reduzir o comprimento de ancoragem em 6, 7%, entendido? Tá? E agora tem outra questão crítica. E isso é uma questão bem crítica. Se eu for transpassar todas as barras na mesma posição, eu dobro o transpasse total. Quando que isso é crítico? Por exemplo, geralmente não vai ser, se for feita uma execução adequada, tá? Mas uma questão onde isso pode ser crítico, claro, crítico quando não for planejado adequadamente, porque é muito fácil corrigir essa situação. Isso aqui é o quê? É o seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma viga. Eu tenho uma viga grande, certo? Tá? Eu tenho um desenho aqui em azul mesmo, tá? Mas eu tenho uma viga grande, uma coisa do tipo assim, tá? Pode ser uma viga com apoio intermediário ou não, tá? Mas vamos imaginar que eu tenho uma viga de 15 metros de comprimento. Eu vou ter que fazer um vergalhão de 15 metros? Não, porque eu posso transpassar vergalhão tranquilamente. Eu sempre posso transpassar vergalhão. Tem gente que fala, não dá para transpassar vergalhão tracionado. Sim, pode tranquilamente. Inclusive o LB tudo é baseado na força de tração, ok? Tá? A questão é, eu tenho uma viga de 15 metros. Vamos imaginar a seguinte situação, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma armadura aqui, eu tenho outra armadura de transpasse aqui, ó. E digamos que a armadura aqui, a armadura base é tipo 4 barras de 12,5 aqui, tá? Está com C igual a 12 metros, ok? E aqui eu tenho 4 barras de 12,5, C igual, sei lá, 4 metros, ok? O que vai acontecer aqui é o seguinte, se eu transpassar todas as barras aqui, ó, ao mesmo tempo, mas bem, o concreto vai ter que estar lidando com as 4 barras transpassando ao mesmo tempo. Então eu tenho que dobrar o transpasse total. Na verdade, sempre que é mais de 50%, eu tenho que dobrar o transpasse total. Então, uma solução mais eficiente nesses casos é o quê? Que eu faço o seguinte aqui, ó, a mesma viga, mas eu tenho aqui 2 barras, ok? Vido 12 metros, e aqui 2 barras também de 12 metros. Não vai ser suficiente, eu preciso de 4 barras, ok? Daí eu coloco uma pequena barra adicional aqui de 4 metros e aqui um pequeno barra adicional de 4 metros. Ou seja, eu faço o transpasse alternado, não faço as 4 barras juntos transpassando. Eu faço 2 transpasses numa região, com 2 barras contínuas passando na região, e 2 transpasses em outra região, também com barras contínuas passando nessa outra região. Isso garante uma melhor ancoragem, uma ancoragem mais fácil, porque em qualquer ponto eu vou ter 2 barras totalmente ancoradas já faz tempo. Ok? Tá? Essa que é uma questão crítica que a gente pode trabalhar. E claro, dependendo do caso, tem até outros transpasses que a gente pode trabalhar. Eu posso transpassar, dependendo do caso, fazer a primeira barra, vou fazer a segunda. O que sobrou da segunda, eu começo a terceira, entendeu? Tipo, eu faço a primeira e daí eu emendo a primeira com o segundo vergalhão. Eu pego o que sobrou do segundo vergalhão para começar a segunda barra. Daí eu pego um terceiro vergalhão
para terminar a segunda barra, entendeu? Tá? Daí eu pego o retalho e vou usando, e isso garante que eu não vou ter nenhum transpasse em cima do outro transpasse. Eu garanto basicamente que todos os transpasses vão estar em posições diferentes e, consequentemente, eu tenho uma estrutura com uma melhor ancoragem, uma melhor resistência como um todo. Entendido? Tá? Sabendo isso, então, a questão base é, a gente pode usar como base uma ideia inicial, esses 40 diâmetros, desde que a gente tome alguns cuidados base, que não vai fazer todo o transpasse ao mesmo tempo. Sim, a gente pode. Tá? Agora, se for fazer todo o transpasse ao mesmo tempo, se for ter uma ligação mais complicada, e isso vai valer inclusive para pilares onde eu faço transpasse ao mesmo tempo, eu até posso trabalhar com esse diâmetro base aqui, ó, mas eu tenho que verificar o FY desses vergalhões, porque aí entra a questão, meu FY do aço é 500 MPa. Tá, ok, mas com o coeficiente de segurança vira 435, ok. Mas se o vergalhão realmente está solicitado 435 ou esse é só o limite? Porque muitas vezes eu vou lá e calculo, como eu falei, tá? Eu tenho um pilar e eu preciso de 2, pensar já reduzir para os dois lados, mas eu tenho um pilar e eu preciso de 7 barras. Eu não vou fazer 7 barras, vou fazer 8, ok? Tá? Então eu tenho bem uma barra sobrando, tá? Não que eu posso colocar 7 barras, tá? Mas o que eu posso fazer é pegar esse 435, multiplicar por 7 e dividir por 8, e esse vai ser a minha FY real, e isso vai reduzir o comprimento de ancoragem, e no caso de pilar isso é crítico, por quê? Porque eu preciso 2 vezes o LB, entendido? Tá? Mas o pilar sempre tem ancoragem boa, então isso não é crítico, ok? E geralmente o pilar não vai ter uma solicitação tão pesada, tá? Geralmente ele tem bastante folga na região de conexão, e o problema crítico dele é flambagem, e não a resistência local ali, e geralmente o vergalhão está lá para auxiliar mais na compressão do que na tração, ou momento, então também não é tão crítico. Entendido? Tá? E daí tem uma questão especial que eu não cheguei a abordar, mas é forma deslizante. Vamos lembrar o que é forma deslizante? Bom, eu tenho uma peça de concreto, ok? Tem uma peça de concreto, tá? Não estão bem apagado aqui, mas eu tenho uma peça de concreto, beleza? O que é que vai acontecer nesse caso aqui? Bom, o que vai acontecer é o seguinte, imagina que tem um pilar de uma ponta, tem 12 metros de altura. O que a gente pode fazer é, eu faço uma forma, ok? Então, eu faço uma forma aqui, tá? E daí eu concreto a forma e daí eu só levanto a forma e concreto de novo, só levanto a forma e concreto de novo. Nesse caso, a gente sempre considera o nosso N2 como sendo, esse aqui sempre vai ser ruim, ok? Por quê? Porque como eu posso ter transpasse em qualquer posição, pode acontecer ter o vergalhão aqui, já ter o transpasse, digamos, do vergalhão nessa região aqui, ó, e eu concretei metade só do vergalhão, ok? Metade do transpasse. Eu posso estar concretando no meio de um transpasse e daí eu não tenho uma garantia que eu vou ter uma ancoragem adequada, porque são concretagens separadas que eu não escolho onde que elas vão ficar, né? Vai ser baseado na forma deslizante que a gente tem. Daí a gente considera a ancoragem ruim, mesmo que o vergalhão seja na vertical. Mas é realmente uma questão muito específica, tá? Forma deslizante é um sistema bem especializado, só quando tem uma peça vertical alta. Eu nunca utilizei forma deslizante, apesar de que eu já auxiliei em casos onde tinha uma forma deslizante por uma ponte. Mas realmente é uma questão extremamente rara, tá? E só vai ser utilizado em pilares altos de ponte e pilar parede de um prédio, tá? O núcleo rígido de um prédio. Isso pode acontecer se for fazer um núcleo rígido e estrutura metálica. É algo extremamente raro, tá? E nesses casos, geralmente vai estar com compressão primariamente, então não é crítico. Mas tem que abordar porque está dentro da norma, beleza? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.